Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. As estratégias do inimigo, está lá no livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Sai rei, entra rei, sai governo, entra governo, e o inimigo sempre vem com astúcia dizendo: Deixa eu te ajudar, eu orarei. Mas Zorobabel e Jesua não aceitaram. A missão é nossa, não vossa. Deus te deu a missão. Não a transfira ou divida com estranhos, apenas com os enviados por Deus. Carregue a sua cruz. O Senhor nos deu exemplo. A nossa cruz, Ele não carregou o tempo todo. Por um bom trecho, um de nós teve que carregá-la. Simão Cirineu o fez. Cuidado! Não faça aliança ou acordo com estranhos. O jugo desigual. Esteja atento. O inimigo se infiltra para sabotar o plano de Deus. Satanás, ele põe pessoas, regras, doutrinas, religiosidade para sabotar a obra de Deus na sua vida. Não aceite. O inimigo, ele tenta desanimar dizendo: não vai dar certo, não adianta, ninguém conseguiu, não vai melhorar, desista. Depois ele te atemoriza, vai perder tudo. E manifestado, ele ainda diz: vou acabar com você, vou destruir sua vida, vou destruir sua família. Ele faz isso por um longo tempo. O inimigo é teimoso, ele não desiste. Se prepare para a guerra psicológica. E por mais que você esteja preparado, tem horas que a dificuldade, ela nos abala. Estamos em carne e a carne é fraca. Aconteceu com o Senhor Jesus lá no Getsemane. E pode ocorrer com qualquer um. Então, irmão, fique firme até o fim e com certeza você terá a vitória. O inimigo é sujo, mas e é astuto também. Que o Senhor te deu uma missão. O inimigo vai contra, vai querer te desviar do caminho. Mas tenha certeza, tenha fé, fique firme na palavra do Senhor. Creia que a sua missão vai ser cumprida por você, porque o Senhor te deu a missão e te capacitou para fazê-la. Amém? Amém. Vamos orar. Pai de infinito amor, nós
Agradecemos, Senhor, a Tua palavra e nós pedimos, Pai amado, que o Senhor nos proteja das estratégias do inimigo, Pai. Mostre, Senhor, através da Tua palavra, o que Ele está planejando, que nós possamos continuar firmes fazendo o Teu querer, obedecendo a Tua palavra, Senhor, para que nós não caiamos nas astutas ciladas do inimigo, Senhor. Coloque os Teus anjos ao redor dos nossos familiares, ao nosso redor, Senhor, para que não sejamos tragados por essas armadilhas, Pai. Que nós permanecemos firmes, fazendo a Tua vontade para cumprirmos o plano que o Senhor designou a nós fazermos, Senhor. Para nós não transferirmos nada, o que o Senhor deu a nós, o plano que o Senhor deu a nós, as estratégias, é que para que nós cumpramos, Senhor. Não passemos para ninguém. Para quê, Senhor? Porque o Senhor tem um plano para cada criatura, porque o Senhor sempre faz o melhor. E se o Senhor deu um plano para um filho teu, é para que ele cumpra, Senhor. E nós pedimos, continue conosco, nos dando força, Senhor, nos ajudando a passar por essas dificuldades, porque termos a certeza, quando nós nos mantermos na Tua palavra, Senhor, as vitórias sempre chegarão, Senhor, para que o Seu nome seja honrado. E nós agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fique conosco. Vamos assistir a mais uma pregação que foi feita lá na nossa igreja. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória viva em mim. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, em qualquer casamento, em qualquer festa, o Senhor Jesus deve ser o primeiro convidado. Porque festa onde o Senhor Jesus está presente é uma festa abençoada. Seja casamento, seja uma reunião qualquer familiar, o Senhor Jesus deve estar presente. O nome dele deve ser evocado. Porque sem o Senhor Jesus, o evento não será abençoado. Porque Ele é que garante a bênção. Ele que é o maior abençoador. E convide também os seus discípulos, aqueles que creem nele, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que são irmãos em Cristo. O Senhor foi naquela festa, foi naquele casamento, mas Ele sempre ia aos lugares com o único propósito: abençoar as vidas.
De que maneira? Cumprindo o plano do Pai à risca. Em primeiro lugar, a sua prioridade, o ensinamento da palavra. Ensinamento da palavra do reino de Deus. Nessa festa de casamento, o Senhor Jesus foi e até então não tinha feito nenhum milagre. Então as pessoas que estavam lá não estavam com a expectativa de milagres. Porque em outras festas, em outros locais, as pessoas buscavam o Senhor em busca de bênção de milagre. Ali não. Ele ainda não tinha iniciado os seus milagres e encontrou pessoas que não foram com esse objetivo principal, com esse interesse. Então ele foi com o propósito de levar o evangelho do reino dos céus, levar a palavra de Deus. Irmão, se você for em alguma festa, em algum evento, tem uma conduta de cristão. Não tem uma conduta, não porque você está numa festa de pessoas que não tem, vamos dizer, a visão cristã, que você vai se conduzir como elas. Tenha uma conduta de cristão, para que as pessoas vejam que há uma diferença entre aquele que serve e que não serve o Senhor. Né? Então você deve dar um bom testemunho. Você não deve escandalizar. E com sabedoria, sem ficar pesando, com estratégia e direção do Espírito Santo de Deus, fale de Jesus. Com sabedoria. Espera um momento, fale sobre Jesus. Agora, se surgir aquela conversa, não vem com essa conversa aqui. Aqui não se fala de Jesus. Então, se você não puder falar de Jesus em tal lugar, o que você está fazendo lá? Porque se não pode falar de Jesus, ele não vai estar presente. Ele está presente, como diz a palavra, onde estiverem 2 ou mais reunidos em torno do nome dele. Se você for num lugar e a pessoa te restringir, você vem, mas não vai vir falar de Jesus, hein? Então, o que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aí? Só vou perder tempo. Então saia. Como o Senhor Jesus disse, quando enviou seus discípulos, se você entrar na casa e for rejeitado, né, com a palavra, saia de lá. E tire até o pó dos seus pés. Então não esteja onde o Senhor é rejeitado. A gente já pregou várias vezes que o Senhor Jesus, ele foi perseguido em Nazaré, na sua primeira pregação. Queriam jogá-lo do monte. O que ele fez? Ele passou no meio daqueles que queriam precipitá-lo, em cima do monte lá, saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum e não voltou mais para Nazaré. Então, aonde o Senhor Jesus não é bem recebido, não fica lá. Né? Porque não há nada de bom a fazer lá. Porque se não pode falar de Jesus, a palavra do Senhor não está com sabedoria, é claro. Não vai chegar lá querendo impor uma pregação como se fosse igreja. Não é igreja. Lá numa conversa com sabedoria. Se for rejeitado, não esteja lá. Porque se não puder falar do seu Deus, o que você está fazendo lá? Né? Versículo 3 diz: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Olha o que o Senhor Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Como diz aqui no versículo 1, né? E estava ali a mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus em corpo. Maria não é mãe de Cristo, Maria não é mãe de Deus. É mãe de Jesus em corpo. E informou o Senhor sobre uma necessidade do casamento, da festa. Era comum servir vinho no casamento. Tá? E ela esperasse que ele resolvesse. Por isso ela foi e levou a informação. Não tem vinho. E o Senhor respondeu com a sua estratégia. Como é que o Senhor Jesus respondia a uma pergunta com outra pergunta? O Senhor Jesus vivia perguntando. O Senhor Jesus era um grande perguntador. Você que é imitador de Cristo, pergunte. Quando alguém perguntar para você, você dá o dízimo na igreja, você pergunta, para que você quer saber? Responda com outra pergunta, para te quebrar a malícia. O Senhor respondeu com pergunta, uma pergunta curta, aparentemente dura, mas uma pergunta clara, dizendo aqui, que tenho eu contigo? Ponto de interrogação. Então, entendam
Essa pergunta parece ser dura, mas ela era clara, objetiva. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: não sou comandado por ti. Eu sou comandado pelo Pai, pelo plano do Pai, e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como a palavra revela. É essa informação que o Senhor Jesus quis passar quando disse que tenho eu contigo. Porque, irmãos, a gente tem que colocar as coisas. Maria era uma mulher bem-aventurada, mas o Senhor estava lá para fazer a vontade do Pai, Deus Pai, e não da Maria. Que fique bem claro isso daí. Então, nós também, quando precisarmos de alguma coisa, nós devemos fazer como fez a Maria. Pedir ao Senhor. Nós pedimos ao Pai, pedimos ao Senhor Jesus e pedimos ao Espírito Santo de Deus, porque são um só Deus. Não é verdade? Apenas. Não peça mais nada, vamos dizer assim, espiritual, sobrenatural. É claro que as coisas normais você vai pedir, como o profeta Eliseu mandou a viúva de Obadias pedir vasilhas emprestadas. Eu digo pedir em oração, peça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não vai pedir para outras pessoas, entendam? E uma outra coisa que o Senhor disse: não é chegada a minha hora. Significa, o Pai ainda não ordenou o início dos milagres e das maravilhas. Então ele estava esperando a direção do Pai. E com certeza, naquele momento, o Pai deve ter dado a direção, porque nós conhecemos o texto e sabemos que o Senhor começou ali fazer os seus milagres. O Pai deve ter aprovado, né? Em função dos seus propósitos. Versículo 5 diz: sua mãe disse aos serventes. Veja que frase linda, poderosa e eficaz que a Maria trouxe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Que coisa linda. Fala para o seu irmão do lado: fazei tudo que o Senhor te disser. Esse é o segredo que o Espírito Santo colocou na boca da bem-aventurada, da sábia, da bendita entre as mulheres, que foi a Maria. Deus sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. E o melhor, naquela circunstância, naquele momento, naquela época, era usar a melhor, a Maria, para gerar o Filho de Deus. Não o filho de José, o Filho de Deus. Então Deus sempre faz o melhor e usou a melhor. Era uma mulher bem-aventurada, uma mulher sábia, uma mulher bendita, como o anjo disse: bendita és tu entre as mulheres. A Maria aqui, ela demonstrou uma grande humildade. Ela poderia falar: filho, não fala assim com a mamãe, todo mundo está vendo. Não. Ela demonstrou uma grande humildade, demonstrou uma grande sabedoria e demonstrou uma grande fé no Senhor. Quando ela disse: fazei tudo o que ele disser, quanto ele vos disser, diz o texto aqui. Vejam, esse é um segredo. Fazei tudo que o Senhor Jesus disser. Então ela cria que Jesus faria algo. Por isso ela deu instruções aos serventes. Porque falou, ela deve ter pensado: ele vai consultar o Pai, e o Pai deve liberar. E se o Pai liberar, ele vai começar a agir como age Deus, não pedindo, ordenando. Então faça tudo que ele disser. Uma grande revelação. Por quê? Porque não é só pedir ao Senhor. Não é só pedir a Deus e ficar esperando. Mas ouvir o que ele diz e fazer, agir, tomar uma atitude, tomar posse daquilo que ele disser.
E esse é o grande segredo. E vejam aqui no versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido muito, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. O bom vinho é o vinho produzido pelo Senhor, que não é o vinho com álcool, com o vinho popular, mas o vinho abençoador. Tudo que o Senhor faz e direciona para que seja feito é sempre uma bênção. Então fizeram tudo que o Senhor ordenou, agiram como o Senhor ordenou, tomaram uma atitude como o Senhor ordenou. E o primeiro milagre do Senhor ocorreu, uma transformação de água em vinho. Esse milagre, como a gente tem dito, evidencia qual é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus, o primeiro milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas é uma transformação. Transformação de uma velha criatura numa nova criatura. Era a prioridade. O Senhor não iniciou com uma ressurreição, com uma libertação, com uma cura. Ele iniciou o seu ministério com uma transformação, porque a prioridade de Deus, a prioridade de Deus é nos mudar, é nos transformar, é nos aperfeiçoar, nos converter, para que nós possamos ser salvos. E Deus vai fazer essa obra em nós, vai fazer uma transformação em nós. Mas para que essa transformação seja mais célere, seja mais rápida, seja mais abençoadora, nós devemos fazer tudo o que o Senhor disser. Nós devemos agir. Nós devemos tomar atitudes sobre a palavra do Senhor. Entendam, uma parte fundamental dos milagres é a tomada de posse. Sem tomada de posse, não haveria a maioria dos milagres. E uma tomada de posse é uma ação, é uma tomada de atitude sobre a ordem do Senhor. Entendam, quando o Senhor começou a ordenar para eles aqui, eles começaram a tomar uma atitude em cima da ordem do Senhor. Aconteceu a transformação, aconteceu o milagre. Essa é uma regra, e uma regra clara. Então, para receber bênçãos, tome uma atitude sobre tudo aquilo que o Senhor lhe disser. Para receber bênção, tome uma atitude sobre a palavra do Senhor. Tome uma atitude, haja. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar,
brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. Saiba que existe salvação. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.